Runas e padrões comportamentais. Na lição Entidades biológicas e padrões básicos, investigamos a conformação de entidades biológicas e vimos 3 de seus padrões básicos de funcionamento, chamados padrão genético, padrão emocional e padrão metabólico. Neste vídeo, vamos nos aprofundar no 4º padrão de funcionamento biológico, chamado padrão mestre comportamental, no qual todas as memórias de nossa vida atual são arquivadas e os arquivos-chave que determinam nosso comportamento são armazenados. Com o conhecimento desta lição, entraremos no arquivo de memória que armazena todas as informações de nossas vidas passadas, chamado de registro acástico. Para entender tudo relacionado aos registros acásticos e às runas, vamos nos aprofundar no padrão comportamental, no qual as memórias de todas as experiências de nossa vida atual estão armazenadas. Nosso padrão de comportamento está localizado na parte superior do corpo caloso e é constituído por uma lâmina proteica denominada seroglobulina beta, no nível eletrônico biológico. A referida lâmina é subdividida em 8 linhas e 8 colunas, formando um total de 64 casinhas que cumprem uma tarefa específica. Tudo o que acontece em nosso ambiente nos afeta de maneiras diferentes dependendo de como o valorizamos, pois uma situação que para uma pessoa é completamente normal, para outra não. Por exemplo, para uma pessoa puritana, andar pelado na praia é indecência total, mas para uma pessoa nudista, andar pelado é a coisa mais natural do mundo. Se essas 2 pessoas discutirem sobre quem está certo, nenhuma delas chegará a um acordo um com a outra, porque cada uma vai pensar que está certa. Mas nenhum desses julgamentos avaliativos é absoluto. Eles estão apenas sendo interpretados com lentes diferentes. O padrão de comportamento é a lente pela qual interpretamos diferentes situações, ou seja, todos nós vemos as coisas de maneira diferente, dependendo do estado em que encontramos as lentes através das quais observamos. Essa lente ou cristal através do qual observamos, chamada de padrão comportamental, constitui a base do sofrimento humano. Vejamos alguns exemplos um tanto extremos e muito particulares para que seja melhor entendido. Pessoas agressivas não toleram pessoas submissas, porque na opinião delas são fracas. E essas pessoas submissas são contra pessoas agressivas. Os crentes fiéis de uma determinada religião não aprovam nada daqueles que apoiam outras religiões ou crenças espirituais, etc. Tudo isso só produz uma série de mal-entendidos que levam ao sofrimento. Mas esse problema que gera sofrimento tem solução. Porém, antes de aplicá-la, é necessário entender os mecanismos elétricos pelos quais esses padrões de comportamento são implantados em cada um de nós. Desde o nosso nascimento, recebemos todos os tipos de estímulos por meio de nossos sentidos. Estímulos de todos os ambientes por que passamos, como familiar, escolar, religioso e social. Esses estímulos energéticos viajam pelos fastens, que vimos em uma lição anterior, que transportam energia, convertendo-a em impulsos eletrônicos que passam por nossas esferas mentais, atingem nosso padrão de comportamento e são registrados na lâmina da seroglobulina beta. Somente para que fique mais claro, a energia proveniente do ambiente se propaga através de nossos veículos inferiores, emocional, mental, etérico e físico. Passa por nossa aura, mediante nossos sentidos, viaja através de nosso sistema de chakras, grava-se nas esferas mentais e se registra na tabela esmeralda,
que forma nosso padrão comportamental. Essas gravações se registram em forma de símbolos, cada um dos quais é denominado runa, e seu conjunto, runas, que registra todas as nossas impressões e experiências do mundo das formas e constitui nosso verdadeiro registro de comportamento. Essas runas são estabelecidas cronologicamente no indivíduo em períodos vivenciais de 7 anos para cada linha horizontal. Isso quer dizer, a primeira linha de 8 runas é gravada nos primeiros 7 anos. A segunda linha é registrada entre as idades de 8 e 14 anos. A terceira gravação entre as idades de 15 e 21 anos. O quarto entre 22 e 28 anos de idade. E assim por diante, até que os 48 espaços do plano do homem comum sejam completados. Em nosso vídeo evolutivo chamado Homem Comum, nós só somos capazes de gravar 48 das 64 runas. O resto dos selos nós iremos formar quando tivermos passado para o próximo nível evolutivo chamado Super-Homem. Aqui, observamos as runas que correspondem ao plano do homem comum, ocupando os primeiros 48 quadrados. As próximas 16 caixas correspondem às runas do Super-Homem. Vemos o gráfico dos 48 selos ou runas da tabela esmeralda, que regulam a interpretação de todos os estímulos externos para constituir o padrão básico do comportamento humano. Representação gráfica do quadro rúnico ou tabela esmeralda com os símbolos selos elétricos na forma real em que estão gravados. O conhecimento das runas é considerado em algumas escolas como um segredo superior. No entanto, é um fato que todos devem conhecer, pois é a chave primária para curar o sofrimento e a incompreensão. Por esta razão, este assunto é discutido aqui sem reservas. Como runas são gravadas eletricamente? Cada uma dessas runas é um símbolo da mais alta capacidade magnética e grande poder de resolução psicocibernética. A runa é a condensação de cargas elétricas e eletromagnéticas que se imprimem a partir de uma descarga de energia positiva ou negativa de acordo com o impulso registrado pelos 5 sentidos. Uma vez que o estímulo é impresso, esses selos atuam como filtros para interpretar estímulos neuroelétricos externos. Se a descarga for positiva, cuja linha elétrica se espalha ao seu redor, produzirá uma impressão circular. Se for de polaridade negativa, que se propaga de forma retilínea, perfurará o selo ou runa em forma de linha. Dependendo de nossas experiências, poderíamos ter gravado algumas runas positivamente e outras negativamente em nosso padrão de comportamento. Normalmente, as runas com uma impressão positiva são registradas de forma consciente devido às nossas experiências positivas, enquanto que as runas com uma impressão negativa são registradas e arquivadas inconscientemente devido às nossas experiências desagradáveis. É dessas impressões negativas que vêm os traumas e os medos. Agora, olhamos para a tabela esmeralda, com todos os símbolos ou carimbos que a compõem. Observando de perto a forma de cada símbolo, você notará que alguns deles foram usados por grupos políticos e religiosos. Porém, o significado real desses símbolos nada tem a ver com as organizações que os utilizaram, muito menos com suas ações no planeta. Foram simplesmente levados por pessoas que conheciam a informação de sua existência e foram usados como emblemas caprichosamente.
Aqueles que conhecem o real significado destes símbolos elétricos são os supra-homens e inteligências superiores de outros mundos. Sua interpretação é universalmente conhecida e, claro, é muito diferente daquela que lhe é atribuída na Terra, tais como o símbolo do Dharma significa efeito. Dor é igual a Dari, em Irdim, linguagem angelical. Evento igual a Caim, ou causa igual a Ka. Descrição morfológica da tabela Esmeralda. Seção transversal do padrão de base. A seção transversal da tabela nos mostra 4 áreas ou estratos de sobreposição principais como segue. Na parte superior, uma camada de seroglobulina beta. As globulinas são substâncias encontradas no plasma sanguíneo. A segunda camada seria a runa como tal, ou seja, o próprio padrão de comportamento com o seu símbolo ou selo elétrico. A terceira camada pertence à área de interpretação dos estímulos, que vem do meio ambiente e são capturados pelos órgãos dos sentidos. A quarta camada está conectada com os canais aferentes e eferentes, por meio dos quais os estímulos nervosos são recebidos e as respostas pertinentes expressas por meio de nosso comportamento são retornadas. Seção longitudinal do padrão de base. A seção longitudinal do padrão de base nos mostra várias camadas concêntricas que têm a seguinte ordem. 1. Camada de memórias vídicas ou atávicas, ou seja, os padrões de comportamento instintivo que construímos até nosso nível evolutivo atual. Eles não são memórias de vidas passadas, pois não existem runas de vidas passadas, são apenas comportamentos adquiridos. Número 2. Camada de controle de atos volitivos. É o controle dos atos nos quais intervém nossa vontade ou desejo consciente de agir, ou seja, nosso livre-arbítrio. Número 3. Camada de memórias. É onde é feito o registro das experiências positivas e negativas, mas a informação da memória como tal fica armazenada nas estruturas imortais que vimos na lição denominadas esferas mentais. Essa área receptiva funciona em comunhão com essas esferas. 4. Camada de regulação hormonal. É a área que tem ligação com o padrão emocional, que atua com os 7 geradores eletrônicos vitais ou chakras e sobre suas respectivas glândulas endócrinas. Deve-se mencionar que todos os padrões estão integrados como se fossem um. Número 5. Camada de padrão de base, ou seja, os selos elétricos que, uma vez registrados pelos sentidos, atuam como filtros para interpretar estímulos neuroelétricos externos. Funcionamento do padrão de comportamento e implantação de runas. A primeira coisa que funciona conscientemente no recém-nascido é o sentido da audição e, curiosamente, é o último sentido que para de funcionar no momento da morte. Por isso, este é um período muito importante para a formação do caráter do novo ser. É preciso garantir que esse som não seja o choro provocado por uma gravidez difícil ou um parto irregular. O ideal é que este primeiro som seja bem recebido pelos pais ou pela pessoa que o recebe. Já no segundo ano de vida, o sentido da visão começa a entrar em ação e o bebê passa a processar informações por meio desta, interessando-se por todos os objetos materiais e pelas pessoas ao seu redor. No terceiro ano, ele começa a gravar pelo toque, prestando atenção em tudo que pode sentir e tocar. A partir dos 5 anos,
começará a registrar pelo olfato, distinguindo os diferentes cheiros. E no 7º ano, dará grande importância ao paladar. Atualmente, os novos seres humanos que encarnam neste planeta nascem muito mais evoluídos e com esferas mentais mais expandidas. Por isso, o processo de registro que antes coletava impressões inconscientemente nos primeiros anos de vida, agora é conscientemente coletado no primeiro ano de vida, ou seja, o funcionamento rúnico, que despertou seu funcionamento total de registro até os 7 anos de idade, agora desperta seu potencial de registro em um único ano, dependendo do nível evolutivo do novo ser. É por isso que as crianças de hoje são muito mais ousadas e inteligentes. De acordo com os primeiros contatos agradáveis ou desagradáveis, a primeira runa, que corresponde ao ouvido, é registrada de forma harmônica ou desarmônica, e a partir dessa primeira gravação, a criança começará a interpretar todos os demais estímulos que vêm do mundo exterior. Lembremos que começamos a registrar as runas desde o momento em que nascemos, e se um bebê for recebido com amor, terá maior chance de cimentar suas experiências em qualidades positivas que contribuam para seu correto desenvolvimento. Por outro lado, se um bebê for recebido com desprezo, com as agitações da vida moderna e manifestações estridentes de quem o rodeia, as chances de uma vida harmoniosa serão menores. Mas esta primeira gravação não é única, pois, por todos os seus sentidos, receberá inúmeras mensagens que o impressionarão de forma positiva ou negativa, de forma benéfica ou prejudicial. Esses estímulos formarão o cristal através do qual interpretará todo o mundo que o rodeia. As runas são gravadas em períodos experienciais de 7 anos para cada linha horizontal de 8 runas. A primeira linha de 8 runas é gravada até os primeiros 7 anos de vida e serve como base para gravações subsequentes. Vejamos alguns exemplos. Se uma criança foi forçada a comer determinado alimento sob ameaça de ser punida ou espancada, sua runa, correspondente ao sabor, será registrada negativamente, e toda vez que a criança for oferecida para consumir aquele alimento ou simplesmente se lembrar dele, ela desenvolverá um comportamento de rejeição, uma vez que tem o trauma eletricamente gravado em seu padrão comportamental. Da mesma forma, durante seus primeiros 7 anos, ele pode receber infinitos estímulos que o farão agir de forma instintiva, reativa e inconsciente. Esta criança pode conter o choro porque gritaram com ela. Silêncio, os homens não choram. Ou ficará inibido de suas expressões porque uma vez lhe disseram: quando os adultos falam, as crianças ficam em silêncio. Essas mensagens definitivamente influenciarão seu relacionamento com o ambiente externo. Ao contrário, se esse mesmo indivíduo foi ensinado a ser independente, espontâneo e autoconfiante em diferentes ambientes, principalmente o familiar, agirá por iniciativa própria e não infundada, com espírito de aprimoramento e harmonia. Portanto, o padrão comportamental atuará como um software em um computador, obedecendo aos comandos que antes foram programados para ele. No seu 7º aniversário, você terá uma variedade de programações que completarão a primeira linha na tábua esmeralda e formarão a base para registrar as linhas subsequentes. Nem é preciso dizer que, quando for construída sobre bases sólidas, a construção será muito mais forte. Da mesma forma, quando runas carregadas positivamente são registradas, as gravações subsequentes tendem a ser guiadas por esse padrão estabelecido. Uma vez estabelecida essa programação,
ela tem uma tendência natural de permanecer. Então, os hábitos de conduta serão criados e a personalidade do indivíduo será estabelecida. Qualquer estímulo ou interpretação que tenda a ir contra o programa estabelecido, runa, fará com que o indivíduo reaja, elaborando justificativas ou mecanismos de defesa, que garantirão a sobrevivência das runas instituídas, sejam elas positivas ou negativas. É assim que o indivíduo começa a sentir medo de experimentar e, assim, estabelece um argumento de vida estático, que é a causa do sofrimento humano atual. Aos 7 anos, a criança se sente completa, como se tivesse completado uma grande prova de vida. Ela entra no ambiente escolar, onde receberá novas impressões que serão interpretadas pela programação da primeira fileira de runas. E assim, as runas da segunda fileira passam a ser registradas baseadas inteiramente nas interpretações que a primeira fileira, já registrada, proporciona até os 14 anos. Aos 14 anos, o indivíduo se sentirá completo novamente e sentirá que tem uma personalidade definida. Neste período, terá adquirido outras programações diferentes de acordo com a sua idade. Talvez se tenha interessado por garotas e irá interpretar as situações de acordo com a forma como recebeu os estímulos de aprendizagem no que diz respeito ao comportamento social com o sexo oposto, geralmente aprendido pelo exemplo que lhe é dado por seus pais. E mais uma vez, o Runas intervém para te deixar feliz ou infeliz conforme foram gravados. E assim, ele continua a preencher a terceira linha de gravações até os 21 anos. Naquele momento, você se sentirá inteiro novamente, como se tivesse passado em um grande teste de vida. Talvez nesta altura em que atingiu a maioridade, não tenha esquecido o registro negativo da comida de que não gostava quando era criança e pela qual foi ameaçado de castigo. Mas agora não se importa, porque em nenhum restaurante pede aquela comida, e embora ele não saiba a causa, ele sente uma rejeição permanente por ela. O que o indivíduo não sabe é que sua antipatia por aquele alimento é controlada eletricamente por uma runa mal gravada, devido ao trauma que produziram quando ele era pequeno ao obrigá-lo a comê-lo. A cada 7 anos, a pessoa pode sentir que está em uma nova realidade. Vai se lembrar de suas experiências anteriores e vai sentir que poderia ter feito muito melhor. Vai parecer diferente, como se tudo assumisse um novo significado. Assim, ele continua suas gravações até os 28, 35 e 42 anos de idade, até completar o quadro correspondente no nível evolucionário do homem comum. Aos 42 anos, quando registramos as primeiras 6 linhas de runas, todo o padrão de conduta começa a ser regravado. As runas atualmente. Antes do ano 1970, quando as pessoas gravaram sua última runa, eles começaram a regravar as primeiras novamente. É o que se denomina o retorno à juventude, ou segunda infância, que é o que acontece com pessoas muito velhas que voltam a se comportar como crianças. Outra possibilidade que ocorreu foi que o indivíduo simplesmente ficou preso em seus esquemas rígidos aprendidos, tornando-se uma pessoa extremamente conservadora que não queria mudar. Em nosso passo atual para o nível de super-homem, o ser humano não volta mais a regravar, mas entra nos planos do super-homem, despertando a preocupação de querer saber e avançar. Agora, todos nós temos a possibilidade de registrar as runas correspondentes às linhas 7 e 8, que pertencem ao ciclo evolutivo do homem superior e que todas, sem exceção, não importa a idade que tenham,
se manifesta como uma preocupação constante em preencher aquele vazio interior, que eles sabem não é preenchido com posses materiais ou com diplomas universitários ou com fama. Esse vazio, essa fome de saber que existe além, é porque nosso nível evolutivo nos força a perceber uma realidade diferente, porque nosso padrão de comportamento e esferas mentais se expandiram. É por isso que nas últimas décadas aumentaram os movimentos espirituais que poucos anos atrás nem eram mencionados. Runas mal gravadas podem impedir o crescimento interno. Vejamos agora o dano derivado de uma runa mal registrada, que em psicologia é chamado de trauma. A partir de 1970, o planeta Terra entrou em seu novo estágio evolutivo de super-homem, que difere do homem comum, pois este só tem consciência de seu intelecto. Por outro lado, o primeiro começa a ter consciência do seu eu interior, de um eu imortal, sua parte espiritual, eu sou ou eu superior. Imagine que uma pessoa foi educada no temor de Deus e foi informada de que quem se comporta mal, o diabo leva. Essa pessoa tem aquela runa mal registrada e toda experiência espiritual irá interpretá-la através desse cristal. Somente por consequência natural do grau evolutivo mental em que entramos, seu eu superior falará com ele ou se manifestará a ele de maneiras diferentes. Esta pessoa veria esta bela realidade como uma manifestação do diabo, em cuja existência foi levado a acreditar, e poderia, em virtude de sua má interpretação, desperdiçar e até anular a experiência desta maravilhosa realidade. Nossos irmãos mais velhos dizem algo muito importante. O único demônio do qual o homem deve se redimir é sua personalidade egoísta, seu eu inferior. Se o homem deseja encontrar seu Salvador, ele deve buscá-lo dentro de si mesmo. E quando a personalidade inferior ou demônio for destronado, o amor será exaltado ao trono de poder. Deus nunca criou o céu para o homem, nem nunca fez o inferno. Nós próprios somos criadores e fazemos o nosso céu e o nosso inferno. Pare de pesquisar os céus no firmamento. Simplesmente abra as janelas do seu coração. Remova conceitos mal registrados de seu padrão de comportamento e desfrute da pureza das coisas, tal como elas são, sem alterar ou adulterar sua origem. Seja autêntico, não se engane e viva naquele estado de graça que eles chamam de céu. Lembre-se de que as circunstâncias externas não nos afetam por causa do que são em si mesmas, mas por causa da interpretação que lhes damos. A felicidade é um estado de espírito que não depende dos outros, mas de si mesmo. Runas mal gravadas também se manifestam ao aconselhar os outros. Conselho que leva à intenção de reproduzir em outras pessoas o nosso padrão de comportamento e o que interpretamos como verdade, obstruindo suas possibilidades de decidir objetivamente, exceto para a orientação de um profissional de saúde mental, psicologia, etc. É a nossa própria presença interior que pode nos guiar individualmente. Nesse sentido, é de extrema importância revisar as gravações feitas em nosso padrão de comportamento e substituí-las pelas gravações corretas, principalmente no que diz respeito à educação dos pequenos superbebês que estão nascendo. Eliminar de sua educação todos os esquemas educacionais anteriores, visto que essas crianças são maiores em estatura espiritual que seus pais e seu padrão de comportamento deve se manter limpo. Já vimos que tudo é relativo,
Tudo depende do vidro com que se olha. Se ensinarmos nossos filhos a ver o mundo escuro, eles o verão através do vidro escuro do pensamento mal empregado. E se os ensinarmos a ver a vida na cor das rosas, eles a verão através dos óculos da ilusão. A vida não é escura, nem rosa, nem de qualquer cor. A vida deve ser vista como ela é, sem adulterá-la ou mudar sua origem. Simplesmente, a verdade não precisa de óculos. O músico diz: a vida é música. O poeta diz: a vida é poesia. O professor diz: a vida é sabedoria. Mas quem entra na escola iniciática de seu eu superior ouvirá a sua voz dizendo: vida é vida. Eu sou vida. Portanto, faça um esforço para melhorar a educação de seus superfilhos. Lembre que o melhor ensino começa com o exemplo pessoal. Portanto, primeiro limpe seu vidro antes de ver a sujeira das lentes das outras pessoas, através de seu vidro contaminado pelas impurezas de seus traumas ou mais gravações rúnicas. Ninguém pode limpar a casa alheia sem primeiro limpar a sua. Na medida em que as gravações rúnicas correspondem às leis cósmicas universais, o indivíduo experimentará um bem-estar constante, traduzido em felicidade, prazer e crescimento interno. Como podemos revisar nossas gravações rúnicas? Seria possível alcançar esta programação de comportamento e, em caso positivo, o que se pode fazer para apagar uma má gravação e substituí-la por outra de melhor qualidade? Como saber se as runas foram gravadas correta ou incorretamente? Como saber se em nossas runas pertencem as gravações de um ser humano saudável? As runas serão o mesmo que registro acástico? O que é o registro acástico? Como acessar a ele para recordar experiências de vidas anteriores e curá-las? Estaremos loucos, lúcidos? Tudo isto e mais na parte seguinte desta lição. E recorda, se você está vendo este vídeo, é porque você o necessita. Que o amor de Deus esteja sempre com você.